A maioria das pessoas tem certeza absoluta de uma coisa: eu jamais faria o que Pedro fez. Negar Jesus, dizer que não o conhece, se afastar no momento decisivo. Essa certeza nos dá conforto. Ela nos coloca no lugar dos fiéis, dos fortes, dos que permaneceriam firmes. Mas a Bíblia não foi escrita para nos confortar. Ela foi escrita para nos revelar. E quando olhamos com honestidade para a história de Pedro, algo começa a incomodar. Pedro não era fraco. Pedro não era covarde por natureza. Pedro não era um discípulo morno. Pedro foi aquele que saiu do barco. Foi o que declarou: "Tu és o Cristo". Foi o que prometeu morrer por Jesus, se fosse necessário. Ele acreditava de verdade. E ainda assim, negou. Isso desmonta a ideia de que negar Jesus é apenas falta de fé. Pedro não negou porque deixou de acreditar. Pedro negou porque, naquele momento, acreditar passou a ter um preço alto demais. E é aqui que o título começa a ganhar peso real. Talvez você também não negasse Jesus em palavras. Talvez nunca dissesse em voz alta: "Não o conheço". Mas quantas vezes negamos em silêncio? Quando calamos para não sermos excluídos, quando adaptamos nossa fé para não parecermos radicais, quando escolhemos aceitação em vez de obediência, quando sabemos o que é certo, mas escolhemos o que é seguro. Pedro não estava diante de um grande tribunal. Não estava sendo torturado. Não estava diante de uma multidão hostil. Ele estava perto de uma fogueira, em uma conversa aparentemente simples, com perguntas comuns. Você não estava com ele? E é isso que torna tudo ainda mais perturbador. Porque as maiores negações raramente acontecem em grandes palcos. Elas acontecem no cotidiano, no detalhe, na pressão social sutil, no medo de perder algo pequeno, mas imediato. Jesus não foi negado apenas por palavras, foi negado por prioridades trocadas, por conveniências escolhidas, por silêncios estratégicos. Pedro percebeu naquele instante que seguir Jesus não era mais discurso, era risco. E quando a fé deixa de ser ideia e vira consequência, o coração humano revela seus limites. Jesus sabia disso. Por isso a previsão não foi uma maldição, foi um espelho. Antes que o galo cante. Não como acusação, mas como verdade. Porque Jesus conhecia Pedro profundamente e conhece o ser humano da mesma forma. Ele sabia que a fé cresce, amadurece, se fortalece, mas também que o medo pode falar mais alto quando tudo está em jogo. Essa história não foi registrada para nos colocar acima de Pedro, foi registrada para nos colocar no lugar dele. Para que cada leitor, cada ouvinte, cada geração se perguntasse: e se eu estivesse ali? E se fosse comigo? O que eu faria quando minha fé custasse algo real? Talvez o maior engano seja achar que Pedro foi um caso isolado, quando na verdade ele foi um retrato. Não de alguém que não amava Jesus, mas de alguém que ainda não tinha aprendido a perder tudo por ele. E é por isso que essa história continua viva. Porque em algum nível desconfortável, ela nos confronta com uma verdade simples e dura. Talvez você também negaria. Não porque não acredita, mas porque seguir Jesus, de verdade, nunca foi facilidade. Foi cruz. Se a primeira negação de Pedro nasce do medo, a segunda nasce de algo ainda mais perigoso: a adaptação. Depois da primeira resposta, algo se rompe internamente. A linha foi cruzada, e a partir daí, negar torna-se mais fácil. Isso revela um padrão profundamente humano. O coração raramente cai de uma vez. Ele cede aos poucos, ajusta o discurso, reformula a consciência, cria justificativas para sobreviver ao próprio conflito. Pedro não nega Jesus porque deixou de amá-lo. Ele nega porque naquele instante, amar significava perder demais. Perder reputação, perder segurança, perder controle, talvez perder a própria vida. E o medo da perda é um dos motores mais silenciosos da autossabotagem espiritual. Porque o medo não nos manda fugir de Deus, ele apenas sussurra que não é o momento certo para obedecer completamente.
Depois eu me posiciono. Agora não dá. Deus entende. Não preciso ir tão longe. Pedro ainda estava perto de Jesus fisicamente, mas emocionalmente já havia criado distância. Ele permanece no pátio, observa de longe, aquece-se no fogo dos outros. Esse detalhe é essencial. Pedro não foge para casa, ele não abandona totalmente, ele apenas muda de lugar. E quantas vezes fazemos o mesmo? Continuamos próximos da fé, mas nos aquecemos em fogueiras que não são as de Cristo. Ambientes onde a fé precisa ser diluída para ser aceita, onde seguir Jesus exige silêncio seletivo. O problema não é estar ali. O problema é quem dita o tom do ambiente. Naquele pátio, Pedro não estava entre discípulos, estava entre pessoas que viam Jesus como ameaça. E pouco a pouco, o medo começou a reorganizar suas prioridades. A pergunta deixa de ser, em quem eu creio? E passa a ser, o que eu posso perder agora? Essa transição é sutil, mas devastadora. Porque quando o medo assume o controle, a fé deixa de guiar as decisões. Ela passa a ser negociada. E toda fé negociada, cedo ou tarde, cobra juros. Pedro não planejou negar Jesus 3 vezes, ele apenas decidiu sobreviver ao momento. Mas sobreviver sem fidelidade cobra um preço interno alto demais. A cada negação, algo se fragmenta, a identidade, a coragem, a coerência. E isso nos aproxima perigosamente de Judas, não no ato final, mas no mesmo processo interno, o momento em que a pressão externa começa a moldar a decisão interna. A diferença é que Pedro ainda não percebeu isso. Ainda não. Porque existe um instante decisivo em toda a história de fé. O momento em que entendemos que seguir Jesus não é apenas acreditar, é aceitar perder. Perder aprovação, perder conforto, perder versões de nós mesmos que já não cabem mais. Pedro ainda não estava pronto para isso. E talvez essa seja a pergunta que atravessa essa parte da história. O que você teme perder mais do que teme negar a si mesmo? Porque onde está o seu maior medo, ali também está o limite atual da sua fé. Há um momento específico na narrativa que muda tudo. Não é o grito da multidão, não é o som das armas, não é o terceiro interrogatório. É um olhar. Quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta. E, segundo o Evangelho, Jesus se vira e olha para ele. Não há registro de palavras, não há acusação, não há condenação. Apenas o encontro silencioso entre 2 olhares. Esse detalhe é devastador, porque naquele instante, Pedro entende algo que o medo havia abafado. Ele não traiu Jesus por ignorância, nem por ódio. Ele traiu por autopreservação. O olhar de Cristo não é de alguém surpreendido, é de alguém que sempre soube. E isso desmonta Pedro por completo. Não há mais justificativas, não há mais narrativas internas, não há mais, não era o momento. Tudo cai. A fé que antes era sustentada por promessas grandiosas, agora se vê nua, sem discursos, sem força, sem coragem. Pedro sai dali e chora amargamente. Esse choro não é apenas arrependimento moral, é luto. Ele chora pela imagem que tinha de si mesmo. Chora pela versão forte, fiel e inabalável que acreditava ser. Chora porque percebe que o maior perigo nunca foi a perseguição externa, foi o coração dividido. E aqui existe algo profundamente cristão que muitas vezes ignoramos. Jesus não se afasta quando Pedro falha. Pedro é quem se afasta quando percebe a própria fragilidade. O Cristo continua sendo o mesmo. O amor não muda. A promessa não é retirada. Mas a vergonha cria distância. E a vergonha é uma das armas mais eficazes da autossabotagem espiritual. Ela não diz, Deus não te ama. Ela diz algo muito mais sutil. Você não merece mais se aproximar. Pedro não foge de Roma, ele foge de si mesmo. E essa fuga interior
é conhecida por muitos hoje. Quando falhamos, não abandonamos a fé de imediato. Apenas paramos de orar com sinceridade, paramos de ouvir com abertura, paramos de acreditar que ainda existe lugar à mesa. Passamos a viver à margem. Pedro faz exatamente isso. Depois da crucificação, ele volta ao que conhece, à pesca, à rotina antiga, à tentativa de reconstruir a identidade fora do chamado. Não porque deixou de crer, mas porque já não confia em si. Esse é o ponto mais perigoso da história. A negação não é o fim. O fim seria acreditar que a falha é definitiva. Pedro ainda não sabe, mas a história não terminou no pátio. Ela apenas revelou o que precisava morrer para que algo novo pudesse nascer. O olhar que o quebrou é o mesmo que mais tarde o restaurará. Mas antes disso, ele precisa atravessar o silêncio. A história de Pedro não termina na negação. E isso muda tudo. Depois da cruz, depois do silêncio, depois da culpa que não encontra palavras, Jesus ressuscitado retorna, não para cobrar explicações, mas para restaurar sentido. O encontro acontece à beira do mar, no mesmo cenário onde tudo começou. Redes, barcos, madrugada, como se o tempo tivesse dado uma volta completa. Jesus não faz um discurso, não revisita o erro, não expõe Pedro diante dos outros. Ele faz apenas uma pergunta e repete 3 vezes: Tu me amas? Não é coincidência. 3 negações, 3 perguntas. Mas repare, Jesus não pergunta por que você me negou. Ele não pergunta, você promete que nunca mais vai falhar. Ele pergunta sobre amor. Porque na lógica cristã, a restauração não começa pela força de caráter, mas pela honestidade do afeto. Pedro responde de forma diferente daquela arrogância inicial. Já não promete morrer, já não se coloca acima dos outros. Ele responde com humildade, com limites, com verdade. Tu sabes que eu te amo. É uma resposta quebrada, e justamente por isso, verdadeira. Jesus então confia a ele algo ainda maior. Apacenta as minhas ovelhas. Isso revela algo essencial da fé cristã. Deus não substitui quem cai, ele transforma quem aprende. A queda de Pedro não o desqualificou, ela o purificou da ilusão de controle. Pedro nunca mais será o mesmo homem que dizia, eu nunca te negarei. Agora, ele é alguém que sabe do que é capaz, e ainda assim escolhe permanecer. E essa é a diferença entre fé baseada em ego e fé baseada em graça. O cristianismo não promete que você não cairá. Ele promete que a queda não precisa ser o fim. A pergunta que o Evangelho deixa não é, você é forte o suficiente? É outra, muito mais profunda. Você confia em mim mesmo quando não confia mais em si? Pedro aprende que seguir Cristo não é sustentar uma imagem perfeita, mas caminhar mesmo com as mãos trêmulas. E isso nos alcança hoje, porque muitos abandonam a fé, não por falta de crença, mas por excesso de vergonha. Acreditam que erraram demais, que prometeram demais, que cruzaram uma linha invisível. Mas o Evangelho insiste em algo desconfortável. A graça não é proporcional ao seu desempenho, ela é proporcional à sua necessidade. No fim, Pedro não se torna um exemplo de perfeição moral. Ele se torna testemunha de misericórdia. E talvez seja isso que a história sempre quis nos dizer: que Deus não escolhe os que nunca caem. Ele escolhe os que, mesmo caindo, aceitam ser levantados. A negação não foi o capítulo final, foi o ponto de ruptura. O amor não foi negado, foi aprofundado. E a fé, que antes era barulho e promessa vazia, se tornou silêncio, permanência e entrega. Talvez o verdadeiro cristianismo comece exatamente aí, quando já não confiamos na nossa força, mas ainda confiamos o suficiente para voltar.